Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, do dia 30 de outubro de 2025. Eu me chamo Nicole Pervelli Gonçalves, eu sou gerente técnica de sustentabilidade aqui no Bureau Veritas e hoje eu vou conduzir uma conversa super especial aqui pra gente com dois parceiros nossos, pra gente falar um pouquinho sobre responsabilização das empresas nas trajetórias ESG. A gente vive hoje um mundo onde a gente tem muitas expectativas em relação ao papel das empresas na construção desse futuro mais sustentável. Nós do Bureau Veritas, inclusive, apoiamos em vários pilares as empresas para a gente desenvolver esses papéis. E as discussões antes que eram dentro de um bloco um pouco mais nichado, hoje elas se transformaram centro de estratégias das empresas mesmo, né? Então, como que a gente faz para garantir que todas essas estratégias, todos esses compromissos de fato que as empresas elas se comprometem publicamente, elas de fato sejam traduzidas em ações, além de uma responsabilização efetiva dessas lideranças. Então, como que a gente consegue entender tudo que a gente tem construído internamente dentro das companhias para que seja divulgado, como que a gente faz para acompanhar esses resultados em tempo real e entender a credibilidade dessas informações de uma forma cada vez mais transparente. Então, esse é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. O Bureau Veritas, ele é uma empresa business to society, que a gente chama aqui dentro. A gente tem o desenvolvimento aqui de prestação de serviços em várias frentes de negócio. Sustentabilidade é um desses pilares. E hoje, especificamente sobre esse pilar que a gente vai abordar aqui no nosso tema. Então, eu trago dois convidados para participarem aqui com a gente. A gente vai ter a presença muito especial da Marcela Grego, que ela é gestora de projetos e serviços no Instituto Etos, e o Douglas Gonçalves, que ele é gerente de conformidade na Transpetro, para a gente ter um bate-bola aqui super gostoso sobre esse assunto, para a gente compartilhar um pouquinho das visões que a gente tem nesses dois âmbitos, tanto na parte de sociedade civil e no setor corporativo também. E eu vou fazer a mediação desse nosso bate-papo. Eu tenho experiência há mais de 12 anos em temas voltados para a sustentabilidade. Eu estou aqui no Bureau Veritas como gerente técnica de sustentabilidade. Eu sou engenheira ambiental e sanitária de formação. Eu tenho pós-graduação em saúde e segurança do trabalho, MBA em desenvolvimento sustentável e economia circular. E atualmente eu estou concluindo minha pós-graduação em ESG, Sustentabilidade Corporativa, pela FGV. E aí tenho um pouquinho de experiência em diversos setores aí do mercado, e aí apoiando aqui no Bureau Veritas. Então, Marcela, queria muito te convidar aqui para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua experiência e a gente começar esse nosso bate-papo, por favor. Claro, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Queria agradecer em nome da Nicole aqui o convite para essa discussão tão importante, necessária, né? Quase às vésperas aqui da COP30, um evento internacional tão importante, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Bom, eu trabalho como gestora de projetos e serviços no Instituto Etos, um instituto que trabalha com responsabilidade social corporativa, né, com responsabilidade empresarial, ali desde 1998. Então, a gente faz esse trabalho de fomentar boas práticas no setor empresarial, muito, muito chamando as empresas para ação e também para responsabilidade. Entrei no Etos para trabalhar com uma agenda de governança. Hoje, a Nicole colocou nessa apresentação que ela fez, né, os temas estão cada vez mais transversais, então a gente está colocando também um conceito dentro do Instituto Etos também de integridade socioambiental, como que a gente aplica a questão da sustentabilidade dentro da governança, da forma da governança empresarial. Eu venho do campo jurídico e também do campo de políticas públicas, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para essa discussão. O prazer é nosso, Marcela. Obrigada pela apresentação. E a gente também vai ter a presença ilustre do Douglas Gonçalves.
O Douglas, ele trabalha na Transpetro como gerente de conformidade. Douglas, se você pudesse apresentar para a gente, também será um prazer. Bom dia a todos. Também agradeço muito a participação e o convite da Nicole. Eu entrei na Transpetro já tem quase 14 anos. Eu entrei na época na auditoria interna e dali eu passei pela área de controle interno, conformidade, apuração de denúncia. Depois caí um pouquinho de paraquedas na governança. Estudei bastante ali direito societário, empresarial e fui para o compliance novamente, né? A Transpetro hoje atua como a maior subsidiária da Petrobras. A gente tem um papel relevante aí para a participação da Petrobras no mercado. A gente está bem antenado com relação a todas essas práticas de ESG, principalmente puxado pela controladora, tá? A conformidade aqui, espero que a gente consiga contribuir um pouquinho para dizer como mais ou menos a conformidade na Petrobras atua para garantir que a governança seja forte e também, de uma certa forma, traga subsídios importantes para a gente conseguir medir e também demonstrar a participação de uma empresa estatal que muitas vezes é vista como uma empresa que não é tão atenta a essas práticas de mercado, né? Espero conseguir contribuir positivamente. Excelente, Douglas. Muito obrigada pela introdução. Então, eu vou começar agora a trazer um pouquinho de alguns questionamentos para a gente entender um pouquinho da visão desses dois campos. Então, Marcela, na visão do Instituto Etos, quanto que esse tema de sustentabilidade já faz parte das decisões estratégicas dos conselhos no Brasil? A gente tem um pouco de informação sobre esse tópico. A gente ainda está em um estágio mais declaratório, já tem responsabilização efetiva dessas lideranças. Você consegue trazer um pouquinho para a gente desse panorama geral, por favor? Claro, Nicole. Bom, esse tema, como eu disse, é um tema não só que está muito em voga por conta, né, da COP30, mas também é um tema necessário. Hoje, no Brasil, nós temos diversos, né, tipos, tamanhos, portes de empresa. Hoje, temos algumas que já discutem isso, boas práticas, que já praticam o tema de sustentabilidade na governança, mas tem um caminho ali longo, né? A gente fala que apesar de não ter muitas ainda falando, a gente está vivendo sim já uma crise climática, né? Que não só implica na nossa convivência, mas também no próprio negócio da empresa, né? Então a gente já viu desastres, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a situação das empresas ali. Então, hoje a gente tem não só como uma boa prática isso sendo discutido ali na governança, em conselhos, mas como uma pauta necessária. Né? Então, se amanhã, por exemplo, acontece um outro desastre climático, uma inundação, algo ali, não só na empresa, mas na cadeia, ela vai ser implicada diretamente. Então, se as empresas não estão discutindo isso nos seus conselhos em alta liderança, isso sim é um problema, né, para a gente verificar a existência até da empresa a longo prazo, prejuízos e também enfoques no próprio core do business dela. Então, hoje, cada vez mais, sim, estamos passando por isso, já temos boas práticas, acredito que o Douglas pode trazer um pouco disso também, de conselheiros também independentes ali dentro, né, das empresas, justamente para trazer essa visão de fora. A gente também está cada vez mais transversal em relação ali àquela aquela alta liderança que antigamente ficava também muito em voga de uma caixinha específica, de um tema específico, agora ela está sendo também estada ali a entender dos outros temas. As áreas das empresas também, né? Eu venho ali do compliance, então o compliance ficava muito ali naquele aspecto de corrupção. Agora sim, a gente tem que estar dentro de um plano ali de código de conduta, de gestão de risco de empresa, tendo que estar falando com diversas outras áreas da empresa, sabendo dialogar e colocar também esses riscos
ali dentro como os riscos de sustentabilidade da empresa. Então, o que está mudando é muito isso, essa nova liderança também do futuro de empresa voltada também a esses temas e que consegue também lidar com esses temas de uma forma transversal e colocar principalmente nas decisões da empresa, levar em consideração todos esses aspectos, né, de uma agenda SG. Com certeza, Marcela, super relevante esses tópicos que você trouxe, e eu acho que antes a gente tinha muito um estereótipo de que temas voltados para sustentabilidade, eles eram apartados da estratégia da companhia. E hoje isso faz parte, inclusive, de tomadas de decisão que podem trazer um maior volume de faturamento, uma maior estratégia de futuro para a própria organização como um todo. E o inverso também. Então, como eu não olhar para esses tópicos pode me impactar. Não só a parte socioambiental que a gente diz, mas realmente toda a minha gestão financeira, os meus investimentos. Então, como que eu consigo agregar valor ou não, olhando, focando mais, dando de fato atenção maior para esses temas ou ignorando eles, né? Então, eu acho que é super relevante. E Douglas, eu queria entender, considerando esses tópicos, como que a Transpetro garante que as decisões estratégicas em sustentabilidade, então tanto climáticas, pilar social ou pilar de governança, elas tenham envolvimento direto com o conselho e com os comitês executivos. Pode trazer um pouquinho para a gente desse contexto? Posso sim. Quando a gente fala de alta administração na Transpetro, a gente pega desde gerentes executivos até o conselho de administração e seus respectivos comitês, né? Todos os temas que são transversais, que é, no caso, sustentabilidade, direitos humanos e toda essa questão socioambiental, ele é tratado na Transpetro como um tema que a gente chama lateralizado, não tem um único responsável na companhia. Então, a gente tem alguns gerentes executivos que tocam esse tema na empresa. Tá? Sempre que os gerentes executivos sentem uma necessidade de conhecer um pouco melhor esse tema de forma como está acontecendo no mercado e também quais são as visões das outras áreas da companhia, sempre é criado uma comissão a nível de gerente executivo. Nos diretores e conselhos de administração acontece muito parecido. A gente tem uma grande variedade de conhecimentos na diretoria e também no conselho. A gente chama pessoas externas também para participar do conselho. Então, a gente tenta trazer ali o maior número de pessoas capacitadas para falar no tema. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade a todo momento. Então, de tempos em tempos, são criados comitês de assessoramento a esses órgãos executivos, tá? E que esses comitês eles tratam diretamente assuntos que estão ali regidos em uma documentação, um regimento interno, por exemplo. Então, a governança sempre coloca, né, essa trilha para você percorrer um determinado assunto na companhia, e a gente tem um sistema de dupla checagem, onde a governança na empresa é também uma gerência executiva, em que ela coloca a ordem junto com esses donos dos temas, e a gente tem uma secretaria de governança que garante a passagem do tema sempre pelos órgãos competentes. Tá? Então, isso daí é a forma básica, digamos assim, que a gente atende, né, a passagem, a gente garante que, né, digamos que teve um sistema de reporte e de controle. Mas a gente tem vários outros mecanismos que a gente atua, como a Marcela comentou, hoje em dia a conformidade, o compliance, ele abraça esse tema de uma forma muito maior. Então, hoje, por exemplo, o Código de Conduta do Sistema Petrobras, ele fala ali sobre relações de trabalho, direitos humanos, saúde e bem-estar, o desenvolvimento sustentável da companhia, como impacta a sociedade. Então, a gente garante, né, que toda a força de trabalho, não só a alta administração, esteja ali no dia a dia desses temas. Tá? E a forma como a gente garante, né, documentalmente, que a gente vem aí como é que eu posso dizer, né, da Lava Jato, então a gente teve muito aprendizado com relação a controlar tudo. Então a gente tem que ter muitos índices, a gente coloca muitos percentuais de atingimento, metas muito robustas, sistemas de revisões, para a gente conseguir, de alguma forma, né, colocar ali responsabilização de quem tem responsabilidade.
Então, no momento em que a gente não atinge uma meta, a gente sabe de fato como e por que a gente não atingiu uma meta. Né? Quando a gente eventualmente ultrapassa isso, né? Ultrapassa uma meta, a gente também consegue comprovar que a gente conseguiu ultrapassar essa meta. Acredito que isso daí é uma boa prática que muitas empresas estatais também utilizam, porque tem uma base ali um pouco na lei das estatais, mas a Transpetro, de forma bastante conservadora, se utiliza na maior parte desse sistema de comando, controle e de índices e indicadores para conseguir demonstrar a participação de toda a empresa. Tá? Obrigada, Douglas. Excelente. Eu acho que quanto mais transparente, quanto maior o nível de controles que a gente consegue desenvolver dentro das companhias, mais a gente consegue fazer tomada de decisões, maior detalhamento dos processos, como que a gente consegue ter uma gestão mais aproximada também de toda a minha operação. E o controle, de fato, fica melhor, inclusive quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em dados, né? Então, quanto mais os meus dados forem realistas, quanto mais os meus dados eles de fato refletirem a minha operação, o meu dia a dia, as evidências que eu tenho desses controles, muito mais transparentes são as informações que as empresas conseguem relatar para todas as suas partes interessadas, inclusive investidores, acionistas. Então, eu acho que é um ganha-ganha para todos os lados, né? Marcela, aproveitando esse tópico que a gente está se aprofundando aqui, o que ajuda uma empresa quando a gente sai do aprovar relatórios para a gente realmente acompanhar e cobrar esses resultados voltados para indicadores de sustentabilidade? Claro, Nicole, eu acho que esse é um assunto também que a gente podia ficar horas aqui, né, de relatórios. A gente tem uma visão, né, a gente tem vários tipos de relatório, evoluções de relatório, mas acho que o primordial, antes da existência de um relatório mesmo, é a própria verificação, a gente verificar quais são os riscos, né? A gente está falando aqui de ESG da empresa. A gente viu e ainda vê também muitas empresas desenvolvendo essa pauta SG em projetos muito específicos, voltados a essas agendas, mas a gente não vê esse mapeamento de quais são os riscos. Eu estou no ano de 2025. Quais são os riscos dentro do meu setor da atividade que eu pratico como empresa? Quais são os riscos sociais? Quais são os riscos ambientais? Cada empresa ela tem uma atuação muito específica. Os seus riscos, né, vão ser muito específicos, cada setor para um outro. E aí a gente coloca mais um ponto, né? Quando a gente vai falar da cadeia também, né? A gente está só mapeando esses riscos em relação ali à minha matriz, à minha atuação, ou também toda a minha cadeia, né, de fornecedor. E quando a gente fala em relatório também, acho que a gente teve uma evolução também desses relatórios, né? Se a gente olha um tempo atrás, um relatório, ele era muito mais, algumas empresas também colocam isso, mas uma peça também de marketing ali da empresa para investidor. Hoje a gente já tem relatórios muito específicos, com metodologias muito específicas, que coloca muito o que você trouxe, né? A gente tem hoje, por exemplo, S1 e S2, que também a CVM vai colocar isso como obrigação para as companhias abertas, né? Que coloca a obrigatoriedade de eu linkar ali o setor financeiro com as minhas metas ali, com os meus riscos que eu estou colocando no meu relatório. Então, é uma metodologia muito mais complexa, né, de se fazer e muito mais fechada num sentido de eu entender qual é o tamanho da minha companhia, qual é o meu risco e se aquela ação de fato está fazendo sentido com aquele risco ou também para dar desenvolver, fomentar aquela área em específico, né? A gente também tem os compromissos, né, ali também algumas metodologias também, por exemplo, o Science Target Initiative, que não é bem um relatório, mas ali de empresas que querem ser, por exemplo, net zero, né? Aquela metodologia também tem que ser aprovada ali pela alta liderança, toda aquela trilha, né, que tem que ser olhada. A gente tem hoje também empresas, né, que a gente conversa via Ethos, conversando o quão importante esses relatórios baseados em ciência, em metodologia correta, são importantes também para o próprio investidor e também para o próprio seguro, né, que a empresa faz muitas vezes, seja do seu produto, seja de outros itens ali da sua atividade. Então, estamos sim caminhando para isso.
E eu acho que você falou, né, como que a gente sai desse aprovar relatório. Se a gente coloca também essas metodologias de relatório, né, baseadas também em ciências, baseadas em compromisso ali de governança, de decisões da alta liderança, e também colocada ali com o próprio financeiro da empresa, a gente passa não só a aprovar esses relatórios, mas discutir metas, riscos desse relatório e também caminhos ali para o futuro, né? Com certeza. E eu acho muito. Eu adoro falar sobre esse assunto, Marcela. Se deixar, eu acho que a gente não encerra a conversa tão cedo. Mas só dando um contexto também, quando a gente fala em relatório, a gente fala muito sobre, então, acionistas, investidores, toda a alta liderança. E são dois pontos que eu acho super relevante aqui, é que os relatórios publicados, um ponto muito interessante é que não tem só a parte positiva da companhia, né? Não tem só aquela parte de estamos sempre melhorando, chegando, temos metas ambiciosas, estamos nos desenvolvendo até lá. Também tem oportunidade de melhoria ali dentro. O que eu acho que consegue traduzir mais ainda essa transparência, porque a gente idealizar um cenário perfeito dentro do mundo corporativo, ele é ilusório, né? Então, quando a gente consegue traduzir isso e mostrar também, a gente tem um caminho para percorrer, mas o que, que eu estou fazendo de positivo para chegar até lá? E isso não só para passar credibilidade, para mostrar que todas as empresas também têm as suas vulnerabilidades, mas também para a gente ter a oportunidade de compartilhar com a sociedade civil, por exemplo. O que, que a minha parte interessada, meus clientes, por exemplo, a comunidade do meu entorno também tem a oportunidade de saber o que, que acontece do meu muro para dentro de casa, como que eu faço a gestão de todos esses tópicos, inclusive com o que você trouxe aqui, com os meus fornecedores, com a minha cadeia de valor, que as companhias são corresponsáveis também. Então, como que eu garanto que, de fato, essas ações elas estão sendo concretizadas? Quais são os grandes desafios para eu conseguir chegar num desenvolvimento contínuo cada vez melhor, ter os meus resultados cada vez mais positivos aqui dentro? Então, os relatórios, eu acho que a gente tem acompanhado a evolução e o valor que está sendo agregado nesse documento, né? E como a gente consegue continuar reportando toda essa transparência que a gente precisa para tantas frentes da companhia, né? Bom, enfim, eu acho que para a gente fazer o desenvolvimento de um bom relatório em si, não é só a gente falar e descrever um texto bonito das grandes ações, mas é também saber quais são de fato as minhas métricas, né? Quais são os meus indicadores, quais são os dados que eu consigo fazer coleta aqui dentro de toda a minha operação para eu de fato conseguir reportar. Então, tanto os meus dados quantitativos, os meus dados qualitativos. Douglas, eu queria que você ajudasse a gente a continuar essa discussão para entender como na prática, dentro da Transpetro, como que vocês têm estruturado as metas e os indicadores de vocês para então reforçar a responsabilidade da companhia, da liderança, do desenvolvimento desses temas. Primeiro, a gente propõe a meta no momento em que a gente está fazendo o plano de negócios da companhia. Então, a gente tem metas de curto, médio e longo prazo, digamos assim, tá? Para facilitar um pouco a tradução. A partir dessas metas que são aprovadas pela alta administração, a gente faz um escalonamento para as outros níveis da companhia. Então, a gente tem desde diretores ali acompanhando e também, não só acompanhando, né, como também executando metas. A gente tem gerentes executivos, gerentes setoriais, coordenadores e todo o corpo funcional da empresa. Tá? A gente tem sempre metas que são operacionais e metas que também têm relação com sustentabilidade. Mesmo a gente tem hoje também duas formas de remuneração variável na companhia, que a gente tem a PLR, que também tem metas de sustentabilidade, e a gente também tem um outro pacote, digamos assim, de incentivo, que tem metas mais ligadas ao negócio ali da companhia. Sempre, tá, em todos os dois casos, tem metas ligadas à sustentabilidade. A gente faz essa gestão de metas sempre em alinhamento com a Secretaria das Empresas Estatais, então a gente já tem ali mais ou menos um certo direcionador, né, corporativo de todas as estatais
do governo. Então, a partir desse desdobramento das metas, a gente consegue colocar indicadores precisos em cada área da companhia. Então, a gente tem indicadores fixos, que são aqueles que valem para a empresa toda, e que, independente se você trabalhar na área de compliance, você vai ser medido pelo quanto a empresa poluiu com gás de efeito estufa, por exemplo. E a gente também tem ali indicadores, né, de, por exemplo, do quanto a governança conseguiu desenvolver, por exemplo, a cadeia de fornecedores a partir de treinamentos de fraude e corrupção, ou treinamentos ali de LGPD, ou fazendo uma análise de direitos humanos no momento da contratação. Então, a gente tem isso daí espalhado por toda a companhia. A base sempre vai ser o planejamento estratégico e o plano de negócios da companhia. E depois a gente coloca indicadores a cada nível organizacional. E aí, assim, uma outra forma da gente colocar bastante amarrado é que, independente de qual nível você estiver, você tem uma parcela não só de responsabilidade, mas também você tem uma parcela de voz. Então, as decisões na companhia, elas não são centralizadas em um board, por exemplo. Elas são sempre decisões compartilhadas e decisões que também são pulverizadas. Então, você, como um analista, digamos assim, de compliance, você tem decisões a tomar que vão impactar ali na companhia para atingir aquele planejamento estratégico. Assim como você, gerente, também tem. Claro que são pesos diferentes, mas existe hoje na Transpetro uma diversificação. Quem pode fazer determinada decisão? Tá? Então, a gente consegue amarrar sim, porque a gente consegue, além de identificar a pessoa responsável por um alcance de um objetivo, áreas responsáveis pelo alcance do objetivo, também aquelas áreas que, eventualmente, não tiveram um desempenho satisfatório para o alcance daquele objetivo. E aí a gente consegue, de certa forma, trazer também resultados para relatórios e para algumas publicações que a gente faz. A gente tem uma subsidiária hoje na Holanda, né, que tem que ali trazer alguns temas um pouco mais atuais com relação à sustentabilidade, porque já na Europa já começou a valer, né, a legislação sobre sustentabilidade. Então, a gente está sempre ali, né, correndo atrás, e como, assim, isso daí eu acho que é a base da Petrobras como um todo, essa parte de controle, indicadores e quem é responsável pelo que é muito importante para a gente conseguir trazer para toda a liderança e também para as pessoas que trabalham na companhia. Né? Porque o papel da liderança não é só ali de demonstrar o que tem que ser feito. Hoje, a companhia como um todo precisa entender o que precisa ser feito. Né? Com Acho que é certeza. assim que a gente traz não só a liderança, né, mas também todo o corpo técnico para perto da gente. Com certeza. E Douglas, né, esse tipo de formato que a gente faz gestão de indicadores e sustentabilidade dentro das corporações como um todo, elas precisam cascatear para todos os níveis, né? Então, a minha operação precisa estar ciente do impacto que as atividades que eles desenvolvem ali no dia a dia, qual que é o impacto que isso vai ter no meu indicador, que isso é reportado externamente, qual que é o impacto que isso vai ter vinculado com uma meta minha, por exemplo, voltado para a parte de descarbonização, não sei. E isso mostra como sustentabilidade e todos os tópicos voltados para ESG, eles são transversais, que foi muito que a Marcela trouxe para a gente aqui, mas hoje não existe uma área de sustentabilidade, né, dentro das companhias. Sustentabilidade, ela é disseminada por todos os níveis, todas as áreas dentro de sustentabilidade. Ela tem que fazer parte do dia a dia em si, né, do desenvolvimento das rotinas, das operações das companhias, como que a gente consegue, de fato, colocar isso de uma forma mais palpável. Todos são responsáveis pelos resultados. Todos são responsáveis pela evolução dentro das companhias. E isso eu acho o mais interessante de conseguir acompanhar com o desenvolvimento desses indicadores, dessas metas. Claro que é essencial a noção, o acompanhamento, a validação da alta liderança, mas também o conhecimento e conscientização de toda a operação frente a todos os desafios, metas, também são importantes.
Então, eu acho que muito os relatórios que a gente estava comentando antes, também trazem um bom benefício aqui, porque não só as minhas partes interessadas externas, mas os meus próprios colaboradores também podem ter acesso de uma forma muito mais detalhada a todas as ações que acontecem internamente nas companhias, e entender o valor que as atividades e o impacto que tem, onde a gente acha que, imagina, isso daqui não vai ter tanta relevância, e tem, né? Como que o apoio, o trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, também pode ter um impacto muito positivo para as organizações, né? A gente tem hoje uma área que trata do desempenho da empresa, que coloca quase que on time ali, mais ou menos, os indicadores como a gente está desempenhando na companhia. Que Então, legal. não é um acompanhamento só da alta administração. O próprio empregado vai lá e olha e fala assim: estou bem ali, não estou bem ali, temos que melhorar aqui. Tá? Então, a gente consegue dar essa facilidade de acesso, né, para a companhia como um todo. E eu acho muito interessante de todo dia aprendendo, isso para mim também é mais um aprendizado de saber que sim, né? Tem companhias que já olham nesse detalhe, porque às vezes parece ser tão distante do dia a dia, de uma equipe operacional, por exemplo, frente a esses resultados e esses dados que são compartilhados, é, que às vezes você não sente, será que o que eu faço realmente tem valor? Qual é o impacto que isso tem? Quando a gente consegue traduzir dentro do dia a dia, dentro da rotina da equipe, isso com certeza tem um sentimento de muito mais engajamento, muito mais incentivo para o desenvolvimento dessas atividades e com certeza um impacto no resultado em si, né? Como que é possível trazer todo mundo para dentro da mesma causa, enfim, eu acho extremamente relevante, muito importante também fazer essa tradução. Esse engajamento a gente consegue não só mostrando os indicadores, mas também explicando do porquê, né? Como que é Com feito certeza. aquele indicador. Então, isso daí é uma coisa que a transparência, né, de como é feito, do porquê foi escolhido, é uma coisa que acaba colocando a empresa toda de mão dada para poder atingir o mesmo objetivo. Com certeza, com certeza. Marcela, queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber se você acredita que o avanço da responsabilização ele passa por atrelar indicadores de desempenho de ESG a bônus e metas de executivos. Como que as empresas podem construir esse tipo de incentivo de forma responsável e efetiva dentro da sua própria companhia? Cara, acho que esse assunto é muito legal, Nicole, porque a gente coloca na prática no que a gente está falando aqui, né? A Sim. gente tem no Ethos muitas empresas, né? A gente está nos grupos de trabalho que falam, nossa, a gente já faz várias coisas ali das agendas específicas, mas como que a gente consegue levar isso para alta administração, alta liderança, que é quem vai conseguir é, colocar até dinheiro, assinar ali para as Uhum. ações poderem ser concretizadas, né? Então, a gente está falando muito aqui de alta liderança, esse conselho, que é exatamente dali, né? Quem assina o papel, libera as verbas, né? Para a gente fazer tudo isso que a gente está falando. E essa questão de atrelar metas, né? Essas metas de sustentabilidade a isso, não é uma coisa tão nova, porque já existe, por exemplo, quando a gente fala de compliance de corrupção. Então, já tem várias empresas ali, a gente tem uma agenda hoje de corrupção, que ela já está bem mais, né, evoluída, né? O Douglas colocou ali também a própria Lava Jato ali, essa experiência que a gente teve a lei de corrupção, e depois a própria experiência de várias ações, também vários compromissos internacionais nessa agenda. Então, a gente já tem, sim, várias empresas que atrelam, né, a alta liderança, essa promoção de integridade e de corrupção a isso. Então, assim, tem sim como a gente atrelar também essas metas, né, de sustentabilidade a partir do momento que a gente saiba quais são os riscos ali da empresa e o que que essa alta liderança tem que olhar. E foi muito interessante que vocês estavam comentando, né, essa questão eu falei muito de o que que a gente tem que falar nessa alta liderança, nesse conselho, para ter essas metas e essas decisões que fazem sentido, né? Vocês estavam falando muito ali de conscientização da operação, né? E eu lembrei de um fato muito específico. O Whats participou da primeira semana do Clima da Amazônia, que foi ali em Belém, no meio do ano,
e eu estava num painel que a gente estava com um grupo de população extrativista ali, e uma das pessoas, né, ele falou assim, não, eu tô aqui, né, para falar no painel, eu demorei três dias de barco para chegar, e provavelmente a empresa, né, que compra meus produtos, ou quem ali a liderança, nunca foi para esse lugar, não sabe como que é, e ao mesmo tempo essas grupos de pessoas, essas pessoas estão tomando decisão, né, sobre o contrato desse produto, como ele chega. Então, olha os desafios também, né, que a gente tem que pensar ali numa tomada de decisão também acertada, quando a gente está falando de riscos também, o conhecimento que a gente precisa ter é cada vez maior e transversal, para que a gente está falando aqui, para essa tomada de decisão. Né? A gente conhecer o território também, como você disse, né? A maioria das grandes empresas, escritórios, apesar de ter operação no território, os escritórios ficam na região sudeste, São Paulo, Rio. Então, quando eu vou fazer também políticas ali de desenvolvimento territorial, naquela planta que eu atuo, não sei que está ali, ou na própria cadeia, eu conheço, né, essa população, eu escuto também essa população para ver o que de fato ali precisa. A gente está, você falou também muito em sociedade civil, né? A gente está como sociedade civil no Atos muito fazendo esse diálogo, né, entre empresas, a sociedade civil e também governo, seja federal ou também subnacional, que é o que está ali, né, representando ali onde está a empresa. Isso é muito importante, porque se a gente não tiver, a gente falando de sustentabilidade, esses três atores discutindo, a gente não faz as políticas que a gente precisa fazer, até por conta da crise climática, né? A gente já veio de uma discussão que muitas pessoas ainda acham, né, que a solução dos desastres e da crise climática ela vem muito da parte do governo. Só que é uma ação muito conjunta que a gente precisa fazer, né? A empresa conhece seu negócio, então ela também tem que caminhar ali, a população que também está ali atingida, a gente tem que conversar. A gente estava conversando também antes, né, desse webinar, que a empresa também é feita por pessoas, né? Então, se tem, por exemplo, se eu adotei todas as estratégias ali para o meu prédio ficar seguro, em caso, por exemplo, de uma enchente, eu penso que está ok, não está ok, porque como que as pessoas vão vir entrar no prédio para trabalhar? Não é a estrutura do prédio que tem que estar segura, né? É todas as pessoas que exercem ali a atividade. Então, é muito possível a gente colocar toda essa é, essas decisões ali atreladas, né, para elas serem desenvolvidas ali nos cargos de alta liderança, na questão de salários ali. E como que a gente prova isso, né? Todo mundo fala assim, não, mas a gente vai atrelar essas metas, né? A gente cria as metas, e como que a gente prova? A gente tem uma experiência também vindo do próprio selo Proética ali, né, que vai falar muito de integridade empresarial, de corrupção, e tem um item muito específico que é a parte de salário atrelado à alta liderança com agenda de corrupção. Como que a gente prova isso? Bom, a materialidade a gente consegue de várias formas. Primeiro, a gente tem que fazer as metas ali, os indicadores, né, como o Douglas colocou, para a gente saber para essa pessoa que está na alta liderança saber o que ela precisa fazer. Como que a gente comprova? A gente tem as atas das reuniões, né? Então, foi um assunto, a importância da sustentabilidde para a decisão de uma pauta específica, não foi? Isso está nessa agenda, nessas atas? Quando essa alta liderança ela vai em eventos, ela vai conversar com outros empresários, esse assunto é discutido? Ela tem essa visão sobre esse assunto? Então, na visão assim, do Arts, é super possível e necessário, né, a gente fazer isso até como um compromisso, né, que a empresa tem com seus investidores ali, se ela faz um ótimo relatório ali ESG, que ela aponta também os desafios que ela precisa passar, a necessidade da gente discutir isso, porque se tem desafio, então esse desafio precisa estar presente em todo espaço para a gente conseguir ultrapassar ele, né? Com certeza. E sem o envolvimento de todos os elos dessa cadeia, se você não tiver esse engajamento, esse envolvimento, você ia ser uma liderança sem o apoio, sem esse trabalho em equipe. Então, é necessário o engajamento e o envolvimento de todos, né? Douglas, eu queria saber da Transpetro quais lições que vocês têm aprendido nesse processo de amadurecimento da governança de ESG
especialmente sobre o papel das lideranças na validação e no acompanhamento dessas decisões sustentáveis? No geral, como eu já tinha comentado, as decisões da Transpetro elas são bem descentralizadas, tá? Então, a gente consegue trazer toda a companhia para mais próximo de decisões sustentáveis e também decisões que têm ali muito aspecto de conformidade envolvida, quando a gente tem de forma bem estruturada quem é responsável por cada decisão da companhia e também como que aquilo ali foi decidido. As decisões, elas sempre são quase sempre compartilhadas, mas elas sempre são transparentes. Então, quando você decide uma coisa, vamos supor que você trabalha essa aqui, Nicole, você decidiu determinada pauta, determinado assunto, essa decisão, ela muitas vezes é compartilhada com a Transpetro, ela é compartilhada com a alta liderança, ela é também compartilhada com os seus pares. Tá? Então, quando você toma uma decisão, você tem um pacotinho de suporte à decisão, que são aqueles documentos e também aqueles pedidos mínimos, né, que você tem para tomar uma decisão. E isso normalmente é aberto, tá, para a companhia não como um todo, né? As decisões estratégicas elas não conseguem ter esse papel, não conseguem ter esse tipo de abertura, mas quase sempre isso é aberto para a companhia. E aí, cada decisão que você toma, você precisa que os líderes eles acompanhem, no mínimo trimestralmente, como que está o andamento do que foi proposto, né? Então, quando a gente propõe alguma coisa, a gente tem um sistema sempre de reporte e controle, como eu já havia comentado. Então, os gestores eles fazem um reporte para os executivos fazem um reporte para os comitês fazem os reportes para a diretoria e também para o conselho. Quando a gente fala aqui de reporte, na maior parte das vezes é uma coisa que também dói um pouco no bolso, tá? A Marcela comentou, né, que é um pouco difícil às vezes de colocar isso tangível, mas a gente na Transpetro consegue. Então, quando você consegue atingir determinado objetivo e ele é acompanhado ali pelo seu gestor, pelos executivos e todo corpo funcional da empresa, você consegue colocar ali no bolso de cada pessoa o quanto que ela foi responsável pelo atingimento daquela meta, tá? E aí a gente tem um papel importante desses comitês que são de assessoramento, que eles fazem o papel de medição, tá, desses indicadores e o acompanhamento das decisões. Então, a partir do momento que uma diretoria, um conselho faz determinada decisão, você sempre tem um grupo de acompanhamento, seja ele um comitê ou um grupo de executivos que faz o acompanhamento dessas métricas. Tá? Então, sempre é feito um sistema de duplo reporte. Então, nunca uma pessoa conseguiria, eventualmente, maquiar, digamos assim, determinada informação, porque você sempre tem um parceiro ali que faz a verificação. Sempre que é terminada essa etapa de verificação, a gente ainda tem uma segunda etapa, que é uma etapa de validação das metas organizacionais, que é uma promoção em que o próprio conselho faz para a companhia como um todo, ele captura, digamos assim, todas as metas de todas as áreas da empresa e é feita uma promoção dessas metas e resultados. Então, é feito através de uma auditoria, tá? Sempre tem uma auditoria todo ano para fazer a validação das metas, em que é colocado ali o ponto de atendimento para saber se de fato ele atingiu como foi reportado, tanto pelo executante quanto pelo grupo de revisão. Tá? Então, a auditoria ela se manifesta sobre o atingimento de metas e resultados da empresa. E a gente ainda tem uma outra etapa que é o nosso comitê de auditoria. Ele também faz uma chancela ali no momento da validação para levar isso para o conhecimento do Conselho de Administração. Então, sempre a gente fala que a minha meta, por exemplo, embora seja eu reporte ao meu gerente, ela acaba sendo validada pelo Conselho de Administração, porque ela é sempre uma meta concatenada e ela sobe para aprovação do Conselho de Administração. E no final, por incrível que pareça, essa meta e resultado ainda tem uma aprovação também por Assembleia, isso pela Petrobras. Né? Porque isso daí, como tem valores finais e também a gente tem relatórios, por exemplo, isso tem uma relação muito direta com o nosso balanço, com o relatório da administração, com a nossa carta anual
de governança, que também é subscrita pelo Conselho de Administração. Então, a gente acaba tendo um sistema muito robusto, desde o início ali da primeira meta até a meta da diretoria. Então, quando a gente coloca né, esse papel da liderança, não tem como tirar, né, o papel de toda a liderança, desde o Conselho de Administração até o Conselho Fiscal, que eventualmente faz pedidos para validação de metas e resultados da Transpetro. Tá? Então, isso é um sistema bem robusto, que acredito que algumas empresas também façam, mas, no geral, é uma coisa bem específica aqui nossa. Tá? Eu acho extremamente valioso conhecer o nível de detalhamento que acontece dentro da governança de uma companhia do tamanho que é Transpetro, Petrobras também. É, e, e isso conversa muito com o que a Marcela estava trazendo para a gente anteriormente, né? Da importância da liderança estar envolvida, dos grandes executivos também estarem envolvidos e entenderem o que acontece na operação da companhia, está presente ali dentro do desenvolvimento das ações internas, porque isso vai refletir na tomada de decisão deles lá na frente. Então, para eles conseguirem fazer uma validação, é claro, né? A gente entende e tem conhecimento e maturidade o suficiente de entender que isso não é a grande realidade, mas você ter comitês que conseguem trazer de uma forma muito mais próxima, que foi o que você, Douglas, trouxe pra gente, que existe, isso é uma ação de fato interna dentro da companhia, de ter participantes independentes também dentro desses comitês, para a gente ter essa validação de uma forma não interna na companhia, sem influências internas também, isso já traz um valor extremamente agregado ali na tomada de decisão das companhias, e como eles se conversam, né? Eu não consigo ter uma liderança apartada que não tem o desenvolvimento de fato do acompanhamento das ações internas, porque lá na frente ele vai precisar ter essa tomada de decisão e influência em cima de todas as ações que todos os níveis da companhia desenvolvem internamente. E acho que uma coisa muito importante também é que a gente também, não é exatamente que a gente aprende com o erro, mas a gente também demonstra o erro, né? A gente ainda não tem a gente não tem uma obrigatoriedade no momento de colocar tudo que a gente errou, né, na empresa, Sim, quanto que a gente vazou, isso, aquilo, sim. outro, mas a gente tem colocado. Então, isso é um passo importante, porque antes não era só medido o que era feito, não o que deixava de ser feito. Né? Hoje a gente começa a medir aquilo que a gente deixa de fazer e aquilo que a gente fez errado. Então a gente consegue hoje ter uma noção muito boa, até se preparando, né? Porque como a gente é uma empresa relevante para a Petrobras, a gente precisa reportar para a Petrobras que faz parte, né? Tem ações em bolsa, a gente precisa ter o mesmo tipo de reporte. Por mais que a Petrobras tenha eventualmente determinado indicador, se a gente na Transpetro não tiver, a gente pode impactar o indicador da Petrobras. Então a gente está bem alinhado assim para poder não só demonstrar aquilo que a gente está fazendo, mas aquilo que a gente não está fazendo e aquilo que a gente errou ao fazer. Né? Uma coisa que acho que as empresas, elas muitas vezes têm talvez um pouco de medo, de receio, né, de falar, mas é importante, né? As empresas são feitas por Com certeza. pessoas erram e a gente se propõe a melhorar. Esse é o mais importante, né? É o desenvolvimento contínuo, aquela melhoria contínua que a gente já estava comentando, e isso mostra transparência por parte da companhia, né? A gente foi o que a gente estava falando até no início, né? É irreal a gente pensar que as empresas corporativas são perfeitas. Não são, a gente sempre vai ter oportunidade da gente melhorar e a gente se desenvolver. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo com uma última conversa. E aí eu vou direcionar essa conversa para vocês dois, para a gente fazer um último bate-bola, que eu quero responder nem que seja uma perguntinha aqui do nosso Q&A. Inclusive, queria agradecer o envio das perguntas de todos. Acho que a gente não vai conseguir passar por todas, mas pelo menos uma que eu queria filtrar, e depois a gente pode até retornar para vocês a resposta dessas perguntas que vocês mandaram para gente. Mas, Marcela e Douglas, eu queria entender quais as métricas e mecanismos mais ajudam a provar que a liderança está de fato engajada e responsável pelos resultados da companhia. Olha, por experiência, é aquilo que dói no bolso, tá?
sendo bem sincero. Sim. Então, a gente já tem há algum tempo o sistema de meritocracia, né, que trata ali uma remuneração variável atrelada a metas operacionais, atrelada a metas diária, tá? Mas a partir do momento em que a gente passou dessas metas um pouco mais spot e começou a ter que fazer uma ligação direto com o nosso planejamento estratégico e uma ligação direta com aquele objetivo, por exemplo, de um ODS que a gente está atingindo, a gente percebeu que ficou mais claro para a pessoa o que ela precisa fazer, mas também ficou mais difícil, tá? Porque antigamente a gente tinha, né, alguns anos atrás, a gente tinha metas, vamos colocar aqui, metas diárias em que fosse assim, emitir parecer em tantos dias. Agora já não é isso. Se a gente tiver uma emissão de parecer reduzido, significa que isso vai melhorar o nosso planejamento estratégico em algum ponto. Então a gente precisa sempre estar definido no planejamento estratégico e colocar metas, mesmo que seja para a área e para a pessoa, alinhados a esses objetivos. E muitas vezes identificar quais são os ODS ali que estão sendo impactados. Tá? Legal. Então, a gente começou a perceber que as pessoas começaram a se importar muito mais, porque antes era o dia a dia do negócio delas, né? Aquilo, estou fazendo aqui, estou fazendo meu parecer, estou emitindo as coisas no tempo certo, mas elas às vezes não conseguiam entender qual era o impacto, né, para atingimento do objetivo organizacional como um todo. Agora, sim, e por experiência, assim, a gente já tentou, a gente sempre faz, né, momentos em que a gente fala sobre segurança, meio ambiente, direitos humanos, mas o que a gente mais vê como impacto direto em que a pessoa sente é remuneração variável, gente. Assim, é difícil não falar porque é a realidade de muitos brasileiros, pelo menos no Brasil, isso, o bolso impacta muita gente. Não sei se é o ponto de vista da Marcela também, mas Eu ia falar, eu falei um pouco disso na minha fala, né, Douglas, dessa, digamos, boa prática que surgiu ali dessa governança de corrupção e que eu acho que ela é muito interessante, sim, né? A gente está também é, é, estou focando muito nessa transversalidade de decisões, nessa necessidade de conhecimento, de tomada de decisão, é, não só do planejamento estratégico, mas dos riscos, está dentro, né, do planejamento estratégico, esses riscos, todos os riscos SG da empresa, da companhia. Então, sim, eu acho que é uma prática que funciona e a gente discute muito, né? Quem que é esse profissional também do futuro que a gente almeja? Você citou muito, né, que antes as metas ali elas eram muito individualistas, com base no trabalho, até na alta performance daquela pessoa com aquele trabalho dela sozinha, né? Como que agora esse profissional do futuro ele vai precisar conversar com outras pessoas ali, engajar outras pessoas, atrelar metas de outra área com a da dele, para ele conseguir fazer a dele também, né? Esse que é o desafio. Então, como que eu penso mais no todo e não só na minha cadeira, né? Eu acho que esse é o desafio não só para uma companhia, mas também para os governos também hoje, né, as coisas estão cada vez mais juntas. Um problema que é da agenda de direitos humanos também é um problema da agenda também climática, né? Se a gente está falando também de crise climática, como isso vai afetar as populações. Então, eu acho que é uma boa prática muito interessante e discutir também, né, os desafios da companhia. Eu acho que essa transparência de desafios é muito importante e o engajamento também da empresa, dessa alta liderança também com as comunidades, né, locais. Às vezes a gente vê empresas ali assumindo compromissos, né? A gente respeita as comunidades tradicionais, respeitamos ali. Aí quando a gente vai ver, por exemplo, o contrato com aquela comunidade, é um contrato que não faz sentido muitas vezes ali com o modo de vida daquela própria comunidade, né? Então, a gente falando por exemplo, de comunidades indígenas, quilombolas, que têm uma cultura muito própria, que às vezes não pode garantir aquele contrato super fechado, como a gente está acostumado. Então, como que a gente também olha para isso de uma forma também diferenciada, ao mesmo tempo que a gente está assumindo esse compromisso, né? Não é só o compromisso, mas é como que a gente faz ali no dia a dia. E outra boa prática também
esses conselhos que a gente está falando, conselhos independentes. Então, se eu trabalho num território ali com populações indígenas, como eu trago também uma pessoa que tem experiência nisso, para tecer opiniões a respeito dali, para ajudar também a tomada de decisão, né? Como que a gente sempre fala, eu fico falando muito aqui que esse profissional do futuro, a gente tem que se transversalizar, entender mais sobre os assuntos, mas nunca a gente vai saber de tudo, né? Assim também como a empresa nunca vai ter todas as informações, mas como a gente consegue se munir de ter talvez uma representatividade ali no conselho para ajudar essa tomada de decisão. Então, para deixar essa tomada de decisão mais confortável, mais certeira, mais democrática ali, com todo mundo que participa também dessa cadeia ali de produção e também que depende da empresa ali no território. Com certeza, né? Ouvir as partes interessadas que são impactadas pela operação da companhia é essencial para você conseguir entender se você está no caminho certo, se faz sentido seguir por aqui ou não. Porque às vezes a gente faz a definição de um indicador, de uma meta, que a gente não ouviu quem de fato vai ser impactado por isso. Por isso, inclusive, a grande importância de uma excelente matriz de materialidade, dupla materialidade que a gente tem internamente, que consiga fazer esse mapeamento, né, de uma forma extremamente transparente, coletando a opinião de todas as partes interessadas. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas a gente recebeu algumas perguntas aqui, e teve uma pergunta que a gente recebeu, ela foi uma pergunta anônima, mas eu acho que vale muito a gente falar sobre ela de uma forma bem rapidinha aqui, e super interessante, que eu acho que a gente consegue navegar aqui pelos dois mundos de Ethos e Transpetro. Foi direcionado especificamente para o Douglas, mas eu acho, Marcela, que você consegue agregar a gente. Que foi uma pergunta assim: bom dia, Douglas, como podemos aumentar o controle sem engessar os processos? Muitas vezes as pessoas enxergam os controles como burocracia e barram esses controles. Então, acho que tudo isso que a gente está falando aqui, de fato, é o desenvolvimento de novos controles dentro das companhias. Mas, assim, como que de fato a gente consegue desenvolver eles sem ser mais um processo, mais uma burocracia aqui internamente? A gente tem algumas opções, tá? Eu acho que boa parte das pessoas vê em controle muito aqueles controles mais financeiros que vêm da SOX, né? Aqueles controles que têm um impacto direto no balanço. Quando a gente fala de controles de uma forma um pouco mais geral, a gente também tem controles que são controles de níveis de entidade, em que coloca ali mais ou menos como que a companhia se posiciona, em que no momento da verificação daquele controle, não necessariamente uma pessoa precisa ter executado aquele controle, tá? Então, são controles em que necessariamente ele acontece na companhia. Então, vou dar um exemplo. Como que a gente consegue definir que a alta administração, né, da Transpetro, ela está, de fato, ali orientada para questões de sustentabilidade na Transpetro? A gente não precisa colocar um cheque em cada uma das pautas, mas a gente consegue, né, através de políticas, declarações de política, a gente consegue por declarações, por exemplo, de apetite, a gente consegue por declarações no momento em que a gente consegue uma aprovação, momentos de reporte. Então, esse é um controle que a gente coloca que não é um controle bem operacional. Os controles mais operacionais, de fato, ele tem uma característica muito mais de desempenho, né? Você precisa ir lá, parar e executar aquele controle. Alguns controles que são mais organizacionais, nível de entidade, eles têm controles, são mais suaves. Você consegue, é pouco mais difícil de você demonstrar no sentido de você precisa de mais robustez da evidência, mas você não necessariamente precisa executar ali todo mês, toda semana, uma vez por ano. Tá? E a gente tem hoje, né, a gente fala que a Transpetro, Petrobras e várias outras empresas, elas estão muito antenadas com relação ao desenvolvimento de inteligências artificiais e dados, né? Tratamento de dados. Então, quando a gente coloca controles que uma pessoa faria, hoje um robô faz, né? Tudo que hoje uma pessoa executa, seja num Word, no Excel, no PowerPoint, num programa interno, os robôs fazem. Né? A gente tem hoje o SAP na Transpetro, que ele é bem robotizado. Tudo que eu preciso de gerar uma evidência para um controle SOX, por exemplo, eu consigo robotizar. Né? E aí esse tratamento de dados, ele facilita muito
para as pessoas que precisam de ter né, tomar decisões ali e terem pontos de controle para poder se basear nessas decisões e para demonstrar no relatório e para demonstrar eventualmente para a gente também tem que demonstrar para o governo, demonstrar para a sociedade o que a gente fez. Então, assim, a Transpetro hoje, vou falar da Transpetro, né, tem duas formas. Esses controles mais organizacionais, que são controles que eles são executados pela empresa como um todo, e também questões de tecnologia, tá, gente? Robozinho, RPA e também questões de inteligência artificial para demonstrar a execução dos controles no geral. Mas, gente, se tiver Legal. alguma outra questão, pode perguntar, gente. Eu acho que eu faço coro aqui, é a fala do Douglas, né? É, esse controle também, ele sendo cada vez mais refinado pela tecnologia, né? Mas também a gente tem a realidade também do Brasil, que a maioria também é feita por pequenas, né, e médias empresas também, e daí a gente conseguir engajar esse público também numa cadeia maior de uma empresa que também tem já esse tipo de tecnologia e esse tipo também de controle. Mas, assim, eu sempre falo que o controle é a segurança, né? E não é só segurança para a empresa, mas é a segurança também para a pessoa que está ali trabalhando, né? Então, se eu tenho todo o caminho do que foi feito ali, eu estou numa segurança, eu consigo também tomar uma decisão mais certa e baseada no todo o caminho que foi feito, né? Não é eu chegar assim, não, eu tomei por conta disso. A gente tem documentado todo aquele caminho, então é uma segurança muito para a pessoa que está ali trabalhando também. A gente sempre fala disso. E uma coisa também que ajuda muito é a gente tentar transpor essa visão do que o controle é burocrático, é a gente não só criar os mecanismos de controle, mas criar esse fomento do controle, né? Como a empresa só está criando esses mecanismos que ali a pessoa que trabalha está vendo como burocracia, ou a gente está conseguindo explicar a importância daquele mecanismo no dia a dia dela, o porquê ele existe, o porquê vai fazer diferença. Isso atrelado à cultura da empresa, a gente está conseguindo passar essa imagem, esse treinamento. Eu acho que esse é um desafio que ele é grande, mas é um desafio, né, que as empresas precisam ter. A gente tem as empresas têm um código de conduta que muitas vezes elas mandam ali a primeira vez que a pessoa entra para ler aquele código de conduta, mas ele não é fomentado no dia a dia da empresa ali, da atividade daquela empresa. Então, eu vejo muito também como que a gente pode, a inteligência artificial pode sim ajudar, mas como também a gente tem que fomentar, né, a importância disso como uma cultura mesmo. Com certeza. É a maneira também como a gente enxerga, né? Esses novos controles que a gente diz, essa burocracia que a gente diz. Então, como que a gente consegue, de fato, traduzir isso, que é o que a gente falou ao longo aqui da nossa manhã, para que as pessoas entendam a importância, qual que é o impacto que isso vai trazer, né? Pessoal, queria muito agradecer Marcela e Douglas pela presença de vocês. Obrigada por vocês terem aceitado o convite, genuinamente. Muito obrigada. Foi uma conversa muito valiosa. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante, vários insights aqui, muito legais também. Então, queria agradecer muito pelo convite de vocês aqui. Queria agradecer a todos que conseguiram participar aqui, estar presente no nosso webinar. Muito obrigada, obrigada pelo envio das perguntas, obrigada pelos comentários que foram feitos. E fiquem ligados que Biro Veritas vai continuar fazendo rodadas de webinar com temas de sustentabilidade relevantes com os nossos parceiros aqui. Então, obrigada pela presença de todos e boa quinta-feira. Tchau, 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 pessoal. gente. Obrigada.